E vem conferir a crítica do filme O Exorcista 2, O Herege. E em 1973 chegava no cinema do filme O Exorcista, filme esse que logo depois da sua estreia fez um extremo sucesso, tanto um sucesso de bilheteria como um sucesso de crítica. A crítica adorou o filme, a bilheteria, o público que foi assistir de modo geral, adorou o filme. Um filme que conseguiu quebrar a sua bolha e se tornar um filme importantíssimo para o cinema e um dos principais, se não melhor filme de terror de todos os tempos. O filme foi tão bem e quebrou tanto a bolha que em 1974 eles conseguiram fazer com que o filme chegasse no Oscar. E não só chegasse, não que ele fosse um filme que lembrasse por cima pelas categorias. Não, o filme concorreu a 10 categorias no Oscar de 1974. E algumas categorias importantes, como por exemplo, melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante, entre muitas outras categorias técnicas. E mesmo não é só concorrendo, ganhou alguns prêmios, como por exemplo, melhor roteiro adaptado foi ganho pelo Exorcista. Então é um filme que realmente mudou o cinema de terror naquele ponto e deu até mais relevância. Mostrou para as pessoas e para a academia que tem um preconceito com filmes de terror até hoje em dia, que filmes de terror poderiam ser vistos de uma forma diferente. E é óbvio que um filme que fez tanto sucesso, tanto de público quanto de bilheteria, chegando no Oscar, um estúdio não ia deixar um filme desse passar. Eles iriam querer ter uma continuação. Eles iriam querer que o filme tivesse uma continuação. Obviamente com o elenco principal, obviamente com o diretor voltando, mas eles não conseguiram nada disso. Ninguém aceitou voltar para fazer um filme que era tão perfeito, porque parecia que ele tinha começado e fechado ali. Mas o estúdio continuou mesmo assim. Eles conseguiram trazer a Linda Blair de volta e eles lançaram O Exorcista 2. O Herege. E pra mim, a maior heresia desse filme é ele existir. Porque, tudo bem, a Linda Blair voltou e isso gera um interesse do público, como gerou meu interesse. Porque você tem a grande protagonista, Regan, de volta, com o demônio de volta. Como vão trabalhar essa continuidade? Vão tentar fechar alguns buracos que o primeiro filme deixou? Algumas relações ao demônio mesmo? Ou será que vão querer continuar a história? E parece que a pessoa que estava dirigindo o filme, roteirizando o filme, parece que ela era aquela pessoa que assistiu o Exorcista inteiro e não entendeu nada que a mensagem do filme quis passar. Porque o que faz o Exorcista ser um filme tão clássico e que funcionou tão bem na época que ele lançou? Tudo isso funcionou muito bem porque O Exorcista era um filme que entendeu perfeitamente que eles tinham que trabalhar muito bem o universo, os personagens, junto com a parte do terror. Não se importando se você precisa ter um tempo muito grande para parar tudo, respirar, para fazer com que o público se conquiste por isso. O Exorcista 2 não faz nada disso. Ele é aquele filme o oposto do que o primeiro é, em todos os sentidos. Nas discussões principais, que seja na discussão religiosa, no desenvolvimento do personagem, na parte de trabalhar a história e na parte de expandir e explorar o universo. Sem contar que a direção é muito ruim, nada aqui funciona bem. Mas vamos começar devagar. Vamos falar um pouco sobre a discussão principal que fez com que as pessoas tivessem um olhar diferente e estudassem e reassistissem o Exorcista como um todo, que seria a discussão religiosa. Esse é um tema muito delicado que o Exorcista sempre cutucou, porque está mostrando como é que a igreja às vezes abandona algumas pessoas, como a fé é muito importante, como realmente você precisa se preocupar muito com pessoas e às vezes a religião abandona. Então tem discussões diferentes e vertentes diferentes que o Exorcista sempre colocou ali. Aqui nesse segundo, eles querem meio que trazer novos elementos para explorar mais o demônio principal do filme, o Pazuzu. O problema é, a forma como eles desenvolvem isso no segundo filme acaba se tornando algo, primeiro, que cria brechas no primeiro filme, cria algumas incoerências com o primeiro filme. O segundo fator é que ele tentou misturar outras religiões e outras ideias que não funcionam bem. E não é pela falta de orçamento. Esse segundo filme foi muito caro, mas eles não conseguiram, através de como construir esse cenário, fazer com que as coisas ficassem coerentes. E a desculpa de ter aquele gafanhoto que voa durante o filme todo, que seria ele meio que conseguindo passar de um lugar para o outro, não funciona muito bem e vira algo mais cômico do que algo realmente trágico ou uma metáfora interessante. Nada que envolve aquilo funciona muito bem nessa parte religiosa. As discussões são muito rasas, pouco aprofundadas e eles não conseguem chegar nem perto do que o primeiro filme entregou. Mas muita gente pode se interessar por esse filme por causa da volta da Linda Blair. Com a volta da Linda Blair, a gente pode pelo menos desenvolver mais o futuro dela, como o mundo, a sociedade, todo mundo que à sua volta tratou a personagem depois do acontecimento do primeiro filme. E aí já gera uma incoerência, porque se ela voltou, se a Regan voltou, a sua mãe não voltou. E a desculpa que eles deram para a mãe não voltar, de ela estar muito ocupada, poderia funcionar se ela fosse alguém que não estivesse
estivesse presente no primeiro filme. Ela estando presente no primeiro filme, essa desculpa não funciona. E aí gera outras incoerências, porque só a Linda Blair voltou. O resto do elenco, ninguém praticamente voltou. E tem alguns personagens que eles teriam que ter voltado. Teriam que ter tido uma participação para gerar uma coerência e também uma coesão com o primeiro filme. E isso não acontece aqui, porque os personagens não são bem trabalhados. E aí acaba sobrando para a Regan. A Regan, ela é praticamente uma desculpa para atrair o público e chamar ele de burro para vir no cinema. Porque a pessoa vai vir para falar, quero saber mais da Regan. E esse filme tinha um potencial ali. Vamos tocar o filme inteiro na Regan, mostrar um filme pós-traumático, pós o que ela passou e como ela tá sobrevivendo sobre aquilo. Mas o filme deixa isso de lado, porque não tem o elenco de apoio do primeiro filme e eles fizeram muita falta aqui. A personagem é jogada de lado e ela é uma desculpa para esse filme existir, mas ela não precisava estar no filme. Sem contar que a Linda Blair, ela tá bem abaixo do que ela tava no primeiro filme em relação à atuação. Isso também prejudica bastante, mas muito porque a direção é muito ruim e o roteiro é muito ruim. O roteiro não consegue trabalhar nem a Linda Blair, nem a Regan e nem os personagens novos. Tentam usar um recurso que é para tentar sincronizar os sonhos e fazer com que as pessoas entrem uma na mente da outra. Para mim, esse é um recurso de roteiro que ele não funciona, ele parece muito bobo a primeira vez que ele aparece. Quando ele é executado, você vê que ele é bobo e ele fica repetido o tempo inteiro ao longo do filme e ele acaba virando uma muleta de roteiro para momentos específicos que eu não gostei de maneira nenhuma. Então você tem um filme que as discussões, que era pra fazer com que você realmente entrasse no filme, discutisse após ele, quisesse revisitar ele, não funciona de maneira nenhuma. Os atores novos, tem atores muito bons aqui, não tô falando que o elenco é ruim não, o elenco é bom, mas eles não são bem utilizados como poderia, o roteiro não consegue utilizar bem eles, o roteiro não consegue desenvolver bem os personagens, e você vê que os atores fazem o que podem com o péssimo roteiro que eles têm em mão, sem contar que, obviamente, a desculpa pro filme existir, tentando fechar algumas brechas do primeiro filme não funcionam, e aí a gente chega na parte técnica. Quando você volta pro filme de 73, ele foi um filme muito inventivo em tudo que ele tentou fazer, e ele fez. O filme O Exorcista, ele é revolucionário na forma como o diretor foi em questão de criar cenas, criar ângulos, criar ideias para fazer com que a fotografia, a trilha sonora, a montagem, tudo funcionasse muito bem. Aqui, o diretor é o completo oposto. Aqui, parece um diretor para TV. E a qualidade cai muito em todos os sentidos em relação à direção. Falta inventividade, falta criatividade, falta ideia para você trazer um novo. Uso exagerado do CGI em alguns momentos que já tirava um pouco você da cena. Até alguns cenários pareciam cenários muito cenográficos que te tiravam daquela ambientação. Aquela ambientação que se passava na casa do primeiro exorcista não existe em momento nenhum aqui. Sem contar que tem alguns momentos de direção que são mais cômicos do que realmente funcionam como um terror, ou como um horror, ou para criar um clima. A trilha sonora, que também é feita por um gênio da trilha sonora, que é o Ennio Morricone, também não encaixa muito bem aqui, porque parece que ela não tá conversando muito bem com a direção e com a montagem do filme. E eu acho terrível o terceiro ato desse filme. Tantas escolhas ruins, pra mim você pode colocar aqui de modo geral, em relação a como esse filme termina. Parece que tinha que terminar de qualquer jeito, e eles terminaram sem coerência nenhuma, sem sentido nenhum, nem faz sentido o que eles fizeram. Então é um filme que ele não acerta em nada que tenta fazer. Você pode falar que a ideia de voltar com a Regan é interessante, você pode falar que tem uma ideia ou outra que é boa, tem um momento ou outro, você pode falar que melhor explorado, poderia funcionar muito bem, e isso tudo bem. Sem contar que tem um elenco que ele não é ruim, mas o filme inteiro ele é uma das coisas mais terríveis que já inventaram em relação ao exorcismo. Porque é em tudo que tenta fazer, de história a discussão, de discussão a personagem, de personagem a atuação, de atuação a uma péssima parte técnica, que até a coisa boa como uma trilha sonora fantástica é mal utilizada aqui. Montagem mal feita, direção mal feita, tudo muito mal feito aqui. Concluindo, quando você vê que existe o filme O Exorcista 2, O Herege, e você vê o mínimo do filme, já percebe que esse filme é um caça-níquel. Mas existem aqueles filmes caça-níquel que você vê que só usam o nome do filme, uma atriz principal, para te vender e conseguem entregar pelo menos algo decente. Aqui, nem isso eles conseguem fazer. Eles não acertam em nada que esse filme faz. Você pode até falar que tem uma trilha sonora que pode te agradar em alguns pontos, voltando com algumas faixas clássicas, a volta da Linda Blair, tentar fechar alguns pontos, você pode até gostar, mas o filme não funciona em nada pra mim. Tem um elenco muito bom que é muito mal utilizado e não é só isso. O filme erra em tudo que tenta fazer, como eu falei no final da crítica. É um filme que erra do elenco aos personagens, do personagem ao roteiro, do roteiro da parte técnica, e nada da discussão funciona aqui. E por isso que eu fecho o filme O Exorcista, O Herege, com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme O Exorcista, O Herege? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.